Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sextou! Chegamos à sexta-feira. Sexta-feira é começo de final de semana. Final de semana, você já sabe. Momento de paz, momento de amor, momento de alegria, família, descanso, lazer, estudo. Quem trabalha, trabalha, porque folga em outro dia, né? Mas aproveitar os momentos que nos é dado por Deus. Nós recebemos de Deus todos os dias 24 horas para aproveitá-lo da melhor maneira possível. E no final de semana, a gente recebe duas vezes 24, ou seja, o sábado e o domingo, 48 horas, não é, de vivência, pelo menos de uma forma normal, para se utilizar com a melhor desempenho da utilização da sua própria vida. Sábado, geralmente não se trabalha, ou quem trabalha pela metade, à tarde viaja, faz um passeio, quem sabe vai a uma praia, no domingo a mesma coisa, para que dê até espaço na sua cabeça, na sua mente, para renovar e recarregar as baterias. Esse é o meu incentivo com relação à sexta-feira, não é? E claro, todos os dias são dias de graças, de bênção, que é dia de trabalho, é dia de descanso, é dia de lazer, é dia de ocupação, é dia de devoção. Todos os dias são dias preparados por Deus para cada um de nós. Hoje, nessa sexta-feira, nosso Senhor vem falar a respeito para nós de uma grande graça que nós recebemos em nossas vidas, todos nós, não é? É ser família. Família constituída a partir do momento em que um homem e uma mulher se unem. É uma família. A família que Jesus fala é esta família. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. É a palavra do Senhor. Por que ele fala nesse entendimento? Porque a partir desse ato, dessa atitude, que são gerados filhos de Deus. Então, o casamento é uma bênção. O casamento, ele, para ser verdadeiramente considerado uma bênção, um matrimônio, ele passa a ser um sacramento. O sacramento da Igreja Católica. Não é? Sacramento é algo parecido com o batismo, é algo parecido com o crisma, a unção dos enfermos, o sacerdócio, a Eucaristia, o ato de se confessar, né? E o matrimônio, que são os 7. Então, o casamento é um matrimônio, é uma bênção, é algo dado por Deus, é um presente dado por Deus, para que haja verdadeiramente naquele ato uma bênção do Senhor para a geração dos filhos que virão. Por isso, é um sacramento, é um matrimônio. E aí, os discípulos de Jesus, muitas vezes até aqueles que não são discípulos, vão para o Senhor para colocá-lo à prova. Mas, Senhor, Moisés deu carta de divórcio. Jesus dá uma resposta explicando por que é que Moisés deu carta de divórcio. Mas ele volta lá ao passado. Olha, Moisés deu carta de divórcio, mas lá no começo de tudo, foi o que aconteceu. Deus criou o homem, criou a mulher, disse para os dois se unirem e os dois formarão uma só carne. Essa uma só carne não tem separação. Quando o matrimônio é abençoado por Deus. Quando verdadeiramente os dois estão livres para se unir ao matrimônio. Você sabe que quem celebra o casamento não é nem o padre, muito menos o diácono. Quem celebra o casamento é o noivo e a noiva. Eles é que celebram. Vocês aceitam se doar um para o outro? Sim. Promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando e respeitando todos os dias sobre. Sim. Então, olha, diante da igreja do Senhor, dê a mão um ao outro, prometa fidelidade, coloque uma aliança, dê um beijo na testa, dá um abraço, aceite. Veja, quem celebra o casamento é o noivo e é a noiva. São os pretendentes a formar o próprio casamento. Então,
Se esse casamento foi lícito, se esse casamento verdadeiramente foi de total e livre e espontânea vontade, de livre e espontânea consciência, tá? Sacramentado do ponto de vista espiritual, religioso. Homem e mulher formam uma só carne. Se depois se separar, passa a ser adultério. Mas isso é o Senhor quem diz, e cada caso tem que ser bem escutado e bem tratado. Mas uma convicção para todos nós: o casamento, o matrimônio, ele é uma benção, ele é um sacramento. Vamos rezar para que a gente possa entender esse evangelho de hoje dessa forma com que Jesus está explicando? Vamos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cruz sagrada, seja sempre minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje está em Marcos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, saindo daquele local, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho, e de novo ele pôs-se a ensiná-las como era de costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe para pôr à prova se era permitido a um homem repudiar sua mulher. Jesus respondeu-lhe: Que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: Foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto, e ele lhe disse: Quem repudiar sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Totalmente esclarecedor o Evangelho.
Evangelho. Totalmente esclarecedor. E Marcos ainda conta aqui que em casa, os discípulos voltaram a perguntar a Jesus a mesma coisa. Quer dizer, os mesmos discípulos não haviam se convencido do que Jesus tinha falado para os fariseus, mas perguntaram a mesma coisa. Jesus diz, olha, quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido, se casa com outro, comete adultério do mesmo jeito. Quer dizer, aquilo que muitas vezes a gente pensa, ou vê, ou deseja, a gente sabe que está indo de encontro com a vontade de Deus. E quando vai de encontro com a vontade de Deus, é loucura. E só quem perde é a gente. Que o Senhor nos convença, nos abençoe, nos ilumine e faça a gente cada vez mais amar o nosso matrimônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Um beijo, minha amizade eternamente e até amanhã, se Deus quiser, no nosso Fé e Vida. Bom dia.